título da mensagem de hoje: Deus versus ansiedade. Então, acho que eu não vou falar com ninguém aqui hoje, porque ninguém é ansioso, né? Quase nada, né? Nós não somos, né, ansiosos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus 6, nós vamos ler do 25 até o 34. Mateus 6, do 25 até o 34. Eu vou ler na NAA, você pode me acompanhar na projeção ou acompanhar na sua versão da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Então, hoje nós damos continuidade à nossa série de exposições bíblicas que nós denominamos discipulado, e essa baseada no Sermão do Monte. E nós já chegamos ao episódio de número 14. Olha quanta coisa a gente já passou, quanta coisa nós já aprendemos juntos com o Sermão do Monte. E chegamos ao final do capítulo 6 do livro de Mateus. Nós vamos resumir um pouco daquilo que nós vimos nos últimos encontros, para que a gente possa entender melhor o que Cristo quis dizer com esse texto. Depois que nós entendemos que praticar as obras de justiça, e quais são elas? Esmolas, oração, jejum. Que nós devemos praticar em segredo para Deus e não para ser visto pelos outros. Jesus explica algo ainda mais profundo, que nós devemos não apenas evitar a hipocrisia na religião, mas compreender que todos os nossos atos devem ser praticados de acordo com a visão do reino de Deus. Para isso, Jesus apresenta duas perspectivas abrangentes e essenciais sobre o reino de Deus. A primeira é a lealdade inabalável aos valores do reino, e a segunda é a confiança irrestrita em Deus. A primeira, nós vimos na semana retrasada, com o pastor André, quando ele pregou a mensagem Deus versus dinheiro. E hoje, então, nós nos concentraremos na segunda perspectiva. Se você reparou no texto que nós lemos, ele começa com a expressão por isso, que atua como uma conjunção conclusiva do texto, funcionando como um elo entre a argumentação anterior de Jesus e a sua conclusão. E ele usa para resumir e amarrar os conceitos que ele acabou de apresentar. Quando Jesus fala assim, por isso, ele nos convida a analisar e a comparar as opções que foram apresentadas anteriormente. Então ele apresentou os tesouros. E aí, qual deles é mais durável? Os da terra, que se perdem, que se corroem, ou
os tesouros do céu, que são eternos. E depois, ele nos apresenta dois senhores. Qual deles é mais digno da nossa devoção? Deus, que exige lealdade total a Ele, ou o dinheiro, que nos escraviza? Então, após essa reflexão, nós somos chamados a fazer uma escolha. Nós, eu e você, como discípulos de Jesus Cristo, nós não podemos servir a outro Senhor que não seja o Deus Criador de todas as coisas. Então, somente depois da gente ter escolhido, de fato, de verdade, de coração, servir a Deus, é que a atitude de não se preocupar ganha sentido. A ordem de Jesus para não se preocupem com a vida e busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é uma consequência lógica da nossa escolha. A nossa atitude, como eu e você nos comportamos, é um reflexo da nossa escolha fundamental, a quem nós servimos. Se escolhermos servir a Deus, nossa mente e energia se concentrarão em buscar o que é de interesse de Deus. E a ansiedade sobre as coisas materiais perde o sentido. Para entendermos melhor esse texto, eu dividi ele em 3 partes. Então, nós vamos falar sobre os seguintes tópicos. A que ansiedade ou preocupação Jesus se refere aqui no texto? A que tipo? Quais são os motivos que nós temos para não vivermos ansiosos, preocupados? E o discípulo de Jesus tem um estilo de vida diferente do mundo. Então, a que tipo de preocupação ou ansiedade Jesus está se referindo nesse texto aqui? Jesus proíbe a falsa ambição por segurança material, repetindo 3 vezes a ordem: não andeis ansiosos ou não se preocupem, de acordo com a versão da Bíblia que você tem aí nas suas mãos. Em alguma vai aparecer não fiquem ansiosos e outra vai aparecer não se preocupem. Essa proibição se refere à obsessão por comida, bebidas e roupas, que podemos entender como a trindade dos cuidados do mundo. Se tem uma coisa que o mundo se preocupa é com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Basicamente, esses são os cuidados com os quais as pessoas se preocupam. E Jesus disse que essa preocupação é característica dos gentios. E vale lembrar que os gentios servem a outro Deus que não o Senhor Jesus, que não Deus Criador de todas as coisas. Porque é ilusório o homem dizer que não serve a ninguém. Todos servem a alguém. Resta saber a quem. Mas todos servem a alguém. A publicidade moderna explora muito bem essa insegurança material que nós temos e tenta nos induzir o consumo supérfluo como se fosse essencial. Não é assim que a publicidade faz? Criando necessidade e vendendo facilidade. Você liga um comercial, você nem sabia que tal coisa existia, mas quando você vê o comercial, você fala assim: nossa, eu preciso disso aí para viver. Não é? A gente vive assim. Você nem sabia que determinada coisa existia, mas a partir do momento que você passa a saber que aquilo existe, eu não posso mais viver sem isso. Como é que eu vivo sem um negócio desse? E essa é a propaganda que é lançada para nós. E isso gera em nós ansiedade. Você nem sabia que você precisava, mas a partir do momento que você conheceu, virou um motivo para você viver. Jesus, ele não nega a importância das necessidades físicas, tá? Isso não é. Afinal de contas, um pouco antes, no próprio Sermão do Monte, ele nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia.
Não foi isso? Então, ele não nos ensina a negar a importância das coisas. Ele enfatiza que a ambição pelo conforto material é uma falsa preocupação. É isso. Ela não é produtiva, já que ela só gera mais ansiedade e problemas de saúde para a gente. Ela é também desnecessária, pois o Pai Celeste sabe tudo aquilo que nós precisamos. Pois bem, mais importante, essa preocupação não vale a pena porque ela desvaloriza o ser humano, como se a nossa sobrevivência física fosse o único motivo da gente viver. Parece que muitas vezes o único motivo da gente viver é a gente conseguir as coisas, a gente ter, a gente possuir. E a gente vive para ter e para possuir, para conseguir. E quando a gente consegue, a gente quer mais. Isso é desvalorizar o ser humano. O ser humano é muito mais do que isso. O ser humano não pode resumir a sua vida a apenas ter, a apenas conseguir. Não é apenas... É óbvio, meus queridos, que em determinadas situações de extrema falta, de extrema pobreza, a luta pela sobrevivência é, de fato, a luta mais importante do ser humano em alguns lugares. Mas esse não é o nosso caso. Graças a Deus por isso. Né? Não estou falando que a luta pela sobrevivência ela não é importante. Mas o fato é que a vida humana ela é muito mais do que a luta pela sobrevivência. Ela é muito mais do que isso. Para esclarecer o que está sendo proibido, o texto diferencia a preocupação ansiosa das outras preocupações, das outras ações do ser humano. Jesus não proíbe nós de pensarmos naquilo que nós temos que fazer, pois ele nos convida a considerar as aves do céu e as flores do campo. Não é que você vai viver sem pensar nas coisas, não é isso. Jesus não está proibindo isso. Ele também não proíbe a previdência ou planejamento para o futuro. Também não é isso. Não estou dizendo que você não possa pensar no futuro da sua família, na sua aposentadoria, em algo que você possa desfrutar no futuro. Porque a Bíblia aprova a diligência da formiga e dos pássaros que fazem provisões para o futuro. Não tem problema nenhum em você planejar o seu futuro. Tá? Jesus não está proibindo isso. O que ele proíbe é a preocupação ansiosa, um estado de fadiga e de desgaste que atinge a mente e o coração. Viver em função disso. É isso que Jesus proíbe. Viver em função dessas coisas. Essa preocupação obsessiva é ruim, porque, segundo Jesus, ela é incompatível com a fé em Deus e com o bom senso. Pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu vou ler aqui para vocês, e ele diz o seguinte: é sabido que as pessoas se preocupam mais com os males imaginários do que com os males reais. Estatisticamente falando, 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Sofremos desnecessariamente. Como a gente sofre à toa, não é? Como a gente sofre à toa. 70% dos problemas que nós imaginamos que vão acontecer, não vão acontecer. Mas a gente sofre. A gente sofre por isso. Portanto, a proibição de Jesus se refere a uma vida de ansiedade, não às preocupações normais da vida. Todos nós temos preocupações, isso é normal. O que Jesus está proibindo aqui é uma vida ansiosa. Você viver preocupado, de forma que você nem consegue viver, de fato, o presente, tão preocupado que você está com o futuro. E aí você não consegue viver o futuro e nem o presente. É sobre isso. Jesus aqui, ele usa uma palavra no grego
para ansioso ou preocupado, que é a merinate, que é uma palavra grega do Novo Testamento que significa ansiedade, preocupação ou cuidado. E ela vem de um substantivo grego com junção de um verbo grego, que significa dividir. O que quer dizer isso? Essa palavrinha aqui no grego significa estar com a mente dividida, ou seja, estar preocupado ou ansioso pensando em algo. É aquela mente dividida. Você está aqui pensando lá. E aí você não consegue resolver aqui, nem lá na frente. Você está com a sua mente dividida. Você está ansioso. É isso que a palavra quer dizer aqui no original. Mente dividida. E essa mente dividida não encontra descanso. Fica inquieta. E muitas vezes nós temos insônia, nós ficamos agitados, né? É aquela coisa andando de um lado para o outro, né? Você dá 50 voltas dentro da sua própria casa, dando voltas e voltas sem saber para onde vai ou o que você vai fazer, né? E parecendo aqueles desenhos do Pica-Pau, né? Ele fica agitado para lá. Siga aquele pássaro, siga aquele avião, siga aquela moto, siga aquele não sei o quê, siga. Não é? E a gente fica assim, igual barata tonta, andando para lá e para cá, sem saber o que fazer, como se isso fosse ajudar em alguma coisa. Mas esse é um fato. A nossa mente dividida, ela gera em nós essa ansiedade, essa inquietação. E o que a gente está falando aqui não é de uma patologia clínica, tá? Eu sei que existem casos que existe uma patologia clínica de crises de ansiedade que tem que ser realmente tratadas como tal. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, sim, da falta de confiança na provisão de Deus. E essa falta de confiança que Jesus nos proíbe, desejando que eu e você, como seus seguidores, como seus discípulos, vivamos de forma tranquila e contente mesmo diante das incertezas do mundo. Que incertezas o mundo sempre vai ter. Se você abrir uma manchete de jornal hoje, seja lá qual for o jornal, você vai ver que o mundo está sempre em crise. Tem sempre uma crise estourando em qualquer lugar desse mundo. Quando não é aqui, é no nosso vizinho, é no outro ali. A gente está sempre em crise. E se a gente for viver em função disso, a gente nunca vai ter paz, nunca vai ter sossego. Então, o que Jesus nos convida é viver de forma tranquila, confiando na provisão de Deus. E não confiando nas notícias que nós lemos. É sobre isso. Eu vou ler uma outra frase para vocês, e me perdoem se a pronúncia estiver errada da autora, Corrie ten Boom, uma escritora holandesa de uma história muito singular e muito bonita, né, Felipe? Ela viveu na Holanda, a sua família abrigava judeus na Segunda Guerra para fugindo do nazismo. Ela foi presa, ela foi para o campo de concentração, ela passou por coisas terríveis. Mas ela dá um testemunho lindo de vida. Então, sobre a ansiedade, ela disse o seguinte: a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela apenas esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela apenas esvazia o hoje do seu poder. A gente não consegue resolver o amanhã, e a gente perde a oportunidade de resolver o hoje, pela ansiedade que nós temos. E para reforçar essa ordem que Jesus nos dá, ele usa diversos argumentos aqui, vários argumentos. Ele pergunta, não é a vida mais importante que o alimento e o corpo mais importante do que a roupa? E ele nos convida a observar as aves dos céus e os lírios do campo, que não trabalham, não se preocupam, mas são cuidados por Deus.
Ele argumenta que a ansiedade não pode acrescentar nada à nossa vida, nem um segundo a mais na nossa vida. E ele destaca que o seu discípulo não deve buscar essas coisas porque são os gentios que buscam a segurança da vida nas coisas materiais. Porque Deus bem sabe aquilo que seus filhos precisam. E aqui, justamente nesse ponto que nós vamos entrar no segundo tópico. Motivos para não vivermos ansiosos. Jesus destaca alguns aqui. Em Mateus 6, 25, como nós lemos, Jesus diz assim: não se preocupem. E aqui, como a gente já bem falou, é uma instrução como uma proibição para a ansiedade excessiva, mas não é um incentivo ao descuido, tá? Não é um incentivo ao não trabalho ou ao descuido. Essa passagem contém um argumento implícito conhecido como a fortiori, que quer dizer com muito mais razão. É um argumento filosófico. E esse tipo de raciocínio lógico, ele é comum no Novo Testamento. Talvez você não tenha percebido, mas ele é usado ao longo do Novo Testamento. E eu vou citar 2 exemplos aqui. O primeiro está lá em Romanos 8,32, que diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vejam como o raciocínio é o mesmo. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E o outro exemplo também está em Mateus 7,11, que diz assim: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus está dizendo assim: olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, você acha que Deus, Pai dos céus, não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem? Então ele faz essa argumentação aqui. É o mesmo tipo de raciocínio que ele usa aqui. Então Jesus, ele começa a sua argumentação contra a ansiedade usando a lógica que vai do maior para o menor. Como assim? Ele pergunta: não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Então, a ideia aqui é simples. Se Deus deu algo tão grande e fundamental, que é a vida e o corpo, que são bens maiores, por que duvidar que Ele nos dará bens menores, que são comida e roupa, que são necessárias para a manutenção dos bens? Então pensa aqui, se Deus te deu o que é maior, que é mais importante, que é a vida e o corpo, você acha que Ele não vai te dar a vestimenta e a comida para manter esse corpo, que são bens menores? Poxa, se Ele é capaz de te dar algo tão grande, você acha que Ele não é capaz de te dar algo menor? Então Jesus está dizendo assim: por que você está ansioso? Se Ele já te deu algo tão grande, você acha que Ele não vai te dar algo menor? É essa argumentação que Jesus usa. A ansiedade, meus queridos, ela nos atrapalha na nossa capacidade de raciocinar. Porque se nós fôssemos lógicos, entenderemos que não há motivo para nos preocuparmos, já que Deus nos criou, Ele pode com certeza nos sustentar. Não é lógico isso? É lógico. Mas a gente esquece essas coisas. A gente passa batido por isso. É a nossa ansiedade que nos atrapalha a raciocinarmos dessa maneira. No segundo argumento, Jesus ele inverte a lógica, indo do menor para o maior. Então ele diz assim:
Observem as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Elas não vivem com preocupação do que comer no dia seguinte, mesmo assim o Pai Celeste as sustenta. A partir daí, Jesus questiona: será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então, o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, tem um valor incomparável diante da criação. Se Deus cuida de simples passarinhos, será que Ele não cuidará de nós, a coroa da sua criação, feitos à sua imagem e semelhança? Então, Jesus aqui ele vai com o mesmo raciocínio, mas agora do menor para o maior. Então pensa assim: se Deus se preocupa com o detalhe, se Deus se preocupa com o passarinho, e a gente brinca, né, que pardal é um negócio que tem em todo lugar, né? Então quando você quer dizer algo que não vale nada, você fala: não vale nem um pardal, né? Tadinho do pardal, mas ele vale, tá, gente? Mas é o dito popular, né? Você não tem nenhum pardal para dar água, né? Quando fala que você não tem nada, você não tem nenhum pardal para dar água. Mas se Deus se preocupa com o pássaro, com o detalhe, com aquilo que é tão pequeno, você acha que Ele não vai se preocupar com você? Você acha que Ele não vai se preocupar com você, que foi feito à imagem e semelhança do Criador? É isso que Jesus está nos convidando a pensar. Em seguida, ele apresenta um outro argumento, nos questionando sobre a eficácia da nossa ansiedade ou da nossa preocupação. Ele pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado era uma medida, tá? Era uma medida, como a gente usa metros, naquela época não existia, um côvado era uma medida de distância, tá? E aí, o que Jesus está perguntando aqui, alguns interpretam que se você se preocupar, você vai crescer, você vai conseguir crescer. Se fosse assim, meu amigo, eu teria 2,5 metros de altura e estava tudo certo, né? Mas não é isso. Ou, se você se preocupar, você acha que você vai conseguir acrescentar mais um dia sequer na sua vida? E se fosse assim, meus amigos, meus irmãos, a gente viveria 300 anos, né? Cada um aqui poderia viver 300 anos tranquilamente. Se as preocupações nos acrescentassem dias nas nossas vidas, nossa, quase imortais. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, assim, poxa, se a ansiedade ou a sua preocupação não pode te acrescentar nada na sua vida, por que você se preocupa? Faz sentido? Faz. Mas a gente se preocupa? Se preocupa ainda assim. Mas o que ele está dizendo assim: olha, sua preocupação não traz nenhum resultado prático para a sua vida. Ela não te ajuda em nada. Tua preocupação não te ajuda em nada. O quarto argumento, Jesus retorna à lógica do menor para o maior, e ele pede para a gente considerar como crescem os lírios do campo. Flores extremamente belas, mais belas até do que as luxuosas roupas do rei Salomão, dos homens mais ricos citados na Bíblia, mas o mais inteligente, né, mais sábio dos homens citados na Bíblia, e o mais rico. Porém, mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria e riqueza, não conseguia se vestir de forma tão bela como os lírios do campo. Mas apesar da beleza dos lírios, eles têm uma vida muito curta, ainda mais pensando lá de onde Jesus estava falando, né? Na Judéia, o sol castiga, né? Então, as flores não duravam por muito tempo. Logo, elas murchavam e secavam, e elas eram usadas como combustível. Quando as flores secavam e caíam, murchavam,
elas eram juntadas e elas eram colocadas nos fornos, como para fazer fogo. Era isso, Jesus está dizendo isso. Elas eram colocadas para servir de fogo, de combustível para o fogo, na verdade. E então, se Deus cuida dessa flor, que tem uma vida tão curta, ela é tão passageira, Ele não vai cuidar de você? Se Ele cuida do lírio, que em poucos dias murcha, seca e vira combustível lá no forno, ele vira fogo, ele é queimado. Será que Ele não cuidará de nós, a quem Ele deu o seu Espírito? Então, Jesus, Ele encerra essa parte com uma forte declaração apontando para a raiz da nossa ansiedade. Homens de pequena fé. A ansiedade mais profunda, de acordo com Cristo, é a falta de confiança em Deus. A falta de fé em Deus, que criou o universo, nos deu a vida, cuida dos animais e das flores, nos leva a viver num estado de preocupação com o futuro, questionando o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. É exatamente essa atitude que Jesus deseja corrigir nos seus discípulos, os ensinando a ter confiança irrestrita em Deus. E aqui eu cito mais uma frase, dessa vez do Carlos Queiroz. O Carlos Queiroz, ele diz o seguinte: somos a glória de toda a criação de Deus. Compreender o valor antropológico em relação a toda a natureza e a importância da filiação em Deus é de fundamental importância para a segurança e a autoestima do discípulo. Portanto, quanto mais alguém se percebe amado por Deus, tanto mais terá tranquilidade para confiar na provisão de Deus. Quando a gente entende o nosso valor na criação, o quanto Deus nos ama, nós conseguimos ficar mais tranquilos e confiar na sua provisão. Deus me ama, Deus te ama. Se Deus deu o seu próprio filho para morrer no meu e no seu lugar, você acha que Ele vai nos negar aquilo que nós necessitamos para viver? Então, a nossa confiança deve ser irrestrita naquele que nos criou, que nos amou e que nos deu seu Filho para a salvação. Então, motivos e argumentos não faltam para que a gente se livre da ansiedade. Jesus nos apresenta diversos. Então, ele convida o seu discípulo a ter um estilo de vida diferente do mundo. A vida do discípulo, ela deve refletir os valores do reino e, portanto, ser diferente da vida dos gentios. A nossa vida deve ser diferente da vida dos gentios. Da mesma forma que Jesus instruiu os seus seguidores a amar os seus inimigos, Ele nos ordena também a não nos preocuparmos como os gentios, pois eles é que correm atrás das coisas materiais. O Pai Celestial, no entanto, já sabe aquilo que nós, os seus filhos, precisamos. E mais uma vez eu reforço, é a questão de viver em função de correr atrás de coisas materiais e depositar toda a nossa confiança naquilo que nós temos. É disso que Jesus está falando. O Pai Celestial sabe do que nós precisamos. A falta de confiança em Deus é uma atitude esperada daquele que não aceitou a Cristo, do gentio, não do discípulo. Do discípulo, a atitude esperada é a confiança irrestrita em Deus.
Se agirmos como os gentios, demonstramos uma falta de confiança, uma afronta para com Deus. Se agirmos como os gentios, negamos os valores do reino de Deus, que são totalmente diferentes dos valores do mundo. A preocupação ou ansiedade em relação ao sustento é uma contradição à fé do discípulo, pois com essa atitude mostramos que não acreditamos que Deus sabe e se importa com as nossas necessidades. O seguidor de Jesus deve ter um estilo de vida que o diferencie do mundo. Sua conduta precisa refletir que ele pertence a um reino diferente, ao reino de Deus. Imagine só você, se todos nós, eu e você, conseguíssemos viver plenamente isso. Que transformações que nós não acarretaríamos nesse mundo. Como esse mundo seria diferente. Se a gente pensar lá na igreja primitiva, como aqueles primeiros cristãos conseguiram viver de forma mais palpável, nítida, essa verdade, que transformações que eles causaram naquele primeiro século. Como o mundo foi transformado por aquelas pessoas, os discípulos de Jesus que viviam os valores e a verdade do reino. Tanto que a generosidade desses homens, desses primeiros cristãos, deixou o imperador Juliano, o apóstata, envergonhado. Ele se impressionou com o modo como os cristãos cuidavam dos seus e também dos necessitados de outras comunidades. Ele não entendia por que se fazia isso. E ontem, aqui na conferência, a Jennifer compartilhou um pouco disso, de como, quando o refugiado chega lá no Vila Minha Pátria, quando ele olha e vê aquelas pessoas que ele não sabe quem são, que não tem nenhuma obrigação ou parentesco com ele, cuidando dele, ele olha assim, mas por que eles fazem isso? Por quê? Porque eles vivem os valores do reino. Porque eles vivem como discípulos de Jesus Cristo. Então, o mesmo tipo de testemunho, ele pode acontecer hoje, se nós enfrentarmos as pressões que nos cercam e não nos rendermos à ansiedade, mas consolarmos uns aos outros, enquanto a sociedade em nosso redor se esgota na busca por ter e consumir. Quem corre atrás de ter e consumir são os gentios, porque eles têm outro Senhor. Nós não. Nós temos que correr atrás do reino de Deus e da sua justiça. Deus sabe das nossas necessidades e prometeu supri-las. Por isso, Jesus nos diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Ele garante que essas coisas, comer, beber e vestir, elas serão acrescentadas. E essa busca pelo reino de Deus, ela deve ser incessante na vida do discípulo. Essa é a nossa parte que cabe na nossa relação com Deus. Essa busca pelo reino de Deus e a sua justiça. A parte de Deus é a provisão. Mas essa promessa ela tem algumas restrições. De quem que Deus está falando aqui? De quem que Jesus está falando? Primeiro, Deus garante a provisão para os seus filhos. Nós estamos falando de discípulos de Jesus Cristo, e não para uma promessa generalizada ao mundo, mas nós estamos falando de nós, discípulos de Cristo. Segundo, ela se refere a necessidades básicas e não a luxos. Nós não estamos falando de carro do ano, não tem problema nenhum se você tiver, mas Deus não te prometeu nada disso. Fique ciente disso, tá? Então, nós estamos falando de básico, necessidade, e não de supérfluo. Embora, muitas vezes, Deus nos dê muito mais do que o essencial. E é para a glória dele, amém por isso.
tem problema nenhum. Muito pelo contrário, é bênção para você repartir. Não tem problema nenhum com isso, mas Deus nunca prometeu isso para ninguém. Tá? O que ele está dizendo aqui é que ele vai prover o necessário: comer, beber e vestir. É isso que Deus promete aqui. É óbvio que, se você pegar a sua Bíblia, você talvez encontre, certamente, na verdade, você encontrará algumas exceções. Porque, por conta de Deus, muitas vezes os cristãos sofrem injustiça, perseguição, e a fome vem junto com isso. O próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, 12 e 13. A gente gosta muito do 13. O 13 todo mundo sabe de cor e salteado. Tudo posso? Naquele que me fortalece. Mas olha o que diz no 12 aqui. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso ter muito, posso ter pouco, posso ter abundância, posso passar fome, mas tudo posso naquele que me fortalece. Se você tiver alguma necessidade, o fato é que, através de nós, irmãos, Deus há de supri-las, mas Ele também há de te dar forças para passar por isso. Nele nós conseguimos. A fidelidade de Deus em prover o essencial é uma realidade. Embora, talvez eu e você, e espero que isso aconteça contigo, não tenham passado por alguma necessidade maior. Talvez você nunca tenha passado por uma necessidade grande, né? Tem até uma vida confortável, não há nada de errado com isso, mas talvez você conheça alguém, ou mesmo talvez na sua vida, em algum momento, você já tenha passado por alguma situação em que não tinha como conseguir nem o básico. Talvez você já tenha passado por isso. Mas eu convido você a recordar como Deus, Ele solucionou isso. Muitas vezes Ele usou um irmão, ou até mesmo um desconhecido, para suprir essa necessidade. Todos nós, acho que conhecemos alguém, de repente você foi aquele que ajudou a suprir a necessidade de alguém, num momento. E o fato é que esses testemunhos, eles devem reforçar a nossa fé na promessa de Deus, mas não devem diminuir a nossa responsabilidade em ajudar aquele que necessita. Responsabilidade nossa. Porque a forma mais comum de Deus agir é através de mim e de você. Usar a vida dos seus filhos para abençoar outras pessoas. É a forma mais comum de Deus agir. Deus pode fazer um milagre? Pode. Pode fazer brotar qualquer coisa? Pode. Pode fazer aparecer? Pode. Mas Ele pode usar a minha e a sua vida. Ou não? Pode usar a minha e a sua vida para abençoar e suprir aqueles que necessitam. Então, a gente deve entender à luz das Escrituras que nós temos que cuidar daqueles que têm fome, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E que nós também não devemos negar o trabalho ou lucro, desprezar isso. Não. Né? Se você for pegar a história dos puritanos, né, dos primeiros colonizadores dos Estados Unidos, que vieram lá da Inglaterra, eles tinham no trabalho, eles trabalhavam com dedicação e afinco, porque eles entendiam que eles estavam servindo como se fosse ao Senhor. Então eles faziam com excelência tudo aquilo que eles faziam, e o Senhor fez com que eles prosperassem. E não tinha problema nenhum com isso. Muito pelo contrário, eles cresceram. E eles usaram aqueles recursos, não só para a sua família, mas para
ajudar a comunidade, isso foi bênção. O problema é quando o foco saiu de Deus, estou servindo ao Senhor através do meu trabalho, e foi, eu estou servindo a mim, então eu vou juntar e ter lucro, e quanto mais eu tiver, mais eu vou guardar. E aí o foco muda, e aí é que surgem os problemas. Então, os seguidores de Cristo devem ter a clareza sobre essas questões, buscar o reino de Deus e a sua justiça, com a convicção que Deus nos sustentará. Nós devemos recusar nos basear a nossa felicidade nos tesouros que podem ser destruídos ou roubados. O alvo do cristão é o reino de Deus, e a lógica desse fato afasta a nossa preocupação daquilo que é temporal. Por fim, Jesus dá uma razão pragmática para que a gente viva dessa maneira. Viva um estilo de vida diferente. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Jesus nos convida a lidar com os problemas de cada dia, um de cada vez, confiando que se houverem novos problemas, também haverá misericórdia e graça renovados diariamente. A gente só pode resolver o hoje. Conte com a graça e com a misericórdia de Deus hoje. Amanhã surgirão novos problemas? Surgirão. Mas a graça e a misericórdia de Deus se renovarão dia a dia nas nossas vidas para que nós possamos resolver isso. Estou caminhando para o fim já, meus queridos. E eu vou convidar você a fechar um pouco seus olhos e a refletir um pouco sobre tudo que nós falamos nessa manhã. Porque depois que refletimos sobre o texto, a grande pergunta que nos cabe responder é a seguinte: a quem servimos? A nossa vida, as nossas prioridades e a forma como lidamos com as preocupações revelam a nossa resposta. A ansiedade que nos consome e nos rouba a paz pode ser apenas um problema espiritual ou emocional, mas talvez ele seja um sintoma de um problema espiritual, a falta de confiança na provisão de Deus. E é a evidência de que nós não estamos servindo ao nosso Pai Celestial, mas talvez estejamos servindo a outro Senhor. O texto de Mateus é um chamado radical para vivermos de forma diferente. Ele nos convida a sair da nossa corrida desenfreada por bens materiais e fixar os nossos olhos no que realmente importa, o reino de Deus e a sua justiça. Essa busca não é um conselho, ela é uma ordem. E a promessa que acompanha é uma das mais consoladoras da Bíblia. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pense nas aves do céu, nos lírios do campo, que não se preocupam, mas são abundantemente cuidados por Deus. E nós, criados à imagem e semelhança de Deus, nós seremos abandonados? Certamente que não. A providência de Deus pode não vir da maneira como nós esperamos, mas ela é garantida para aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele pode usar um irmão, um estranho, ou simplesmente abrir uma porta que você nem imaginava que existia. O desafio para mim e para você hoje, meu irmão, é viver com fé, dia após dia. Não adianta nós nos preocuparmos com o amanhã, pois ele trará os seus próprios desafios. O que Jesus nos ensina é que a graça e a misericórdia de Deus são suficientes para cada dia. Então, meus caros, que nós possamos fazer a escolha certa, que a nossa vida seja um testemunho e que a nossa confiança não está no que temos, mas em quem nos tem. Nossa confiança não está naquilo que nós possuímos, mas em quem nos possui, o Criador de todas as coisas. Amém? Amém, queridos.
Amém. É um desafio para nós. Eu vou colocar a última frase aqui para a gente, para que a gente possa ler. Os meninos podem projetar a última frase? Isso. O alvo do cristão é o reino de Deus. E a lógica desse fato afasta a preocupação com aquilo que é temporal. Por isso, não ande ansioso, confie. Busque primeiro o reino e tudo o mais virá no tempo e na medida certa, pois o seu Pai sabe aquilo que você precisa, no tempo certo. Confie em Deus. Amém? Vamos orar? Aleluia.